Bom, então a ideia é a gente falar sobre o caminho do lixo, todo mundo partir dessa base, sabendo o que acontece com o nosso resíduo, para depois a gente falar sobre logística reversa e saber como é que a gente pode mudar essa situação. Então, primeiro, eu vou passar por isso bem rápido, tá, gente? Para a gente falar bem sobre a logística reversa em si. Mas o que a gente faz com os nossos resíduos, isso em qualquer cidade. As fotos que eu vou mostrar são de Porto Alegre, mas, infelizmente, essa é uma realidade nacional. Muitas cidades já têm um sistema de coleta seletiva, que é aquela coleta que diferencia o que são os resíduos não recicláveis, que são os orgânicos, restos de comida, resíduos de banheiro, dos resíduos recicláveis, que são todos aqueles passíveis de reciclagem, né, que têm potencial de reciclagem. Então, as cidades que têm coleta seletiva possuem dias diferentes de coleta, a gente não pode botar tudo junto, e esse caminhão da foto, que é o compactador, ele coleta os resíduos não recicláveis. E também existem as coletas automatizadas, né, em algumas cidades, como é o caso aqui de Porto Alegre. E existe a coleta seletiva, que coleta somente os resíduos recicláveis e que entrega esses resíduos em cooperativas de triagem parceiras. Essa é uma foto da UTC, lá da Lomba do Pinheiro. Então, os resíduos que são recicláveis vão para uma cooperativa, mas aqueles que não são recicláveis ou que foram parar numa coleta de forma equivocada, né, que foram parar na coleta comum de forma equivocada, acabam indo para um transbordo. Aqui em Porto Alegre, que é de onde eu falo, o transbordo fica na Lomba do Pinheiro, então não importa se tu mora na zona sul, leste ou oeste da cidade, quando esse caminhão da coleta está cheio, ele vai até a área de transbordo, libera os seus resíduos e daí coloca eles em caminhões maiores que vão levar para um aterro sanitário. Nessa foto fica bem evidente por que a gente precisa de coleta seletiva. Vocês conseguem imaginar algum resíduo dessa foto sendo aproveitado para reciclagem? Na prática, depois que a gente mistura ele todo, o orgânico com papel higiênico, com embalagens que seriam possíveis de reciclar, a gente não consegue mais aproveitar esse resíduo. Primeiro, porque ele vai ficar insalubre, e segundo, porque ele vai perder o potencial de reciclagem dele. Então, a gente precisa fazer essa separação e garantir que os resíduos vão para uma coleta seletiva. Então, tudo que for rejeito vai ir para um aterro sanitário, como esse aqui da foto. No Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente tem 5 grandes aterros sanitários, que são todos de uma mesma empresa, que é da CRVR, e todos eles têm uma previsão de esgotar dentro de 25 anos. O problema, gente, não é a existência de um aterro sanitário, e sim o que a gente manda para ele. Hoje, metade de todos, isso também é uma média nacional, tá? Não importa da cidade, metade de todos os resíduos que a gente gera são resíduos orgânicos, que são restos de comida, grama, poda, que poderiam ser compostados e transformados em adubo. 30% mais ou menos são materiais recicláveis, que deveriam estar indo para as cooperativas de triagem, gerando renda e emprego. E 16% ou até menos são os rejeitos, são aqueles resíduos que não têm potencial de reciclagem, que a gente não tem o que fazer e que deveria ir para um aterro sanitário. Só que, infelizmente, vocês vão ver que o que vai para um aterro sanitário é muito mais do que isso. Então, eu vou começar com alguns dados para vocês entenderem o panorama nacional. Mas hoje, a gente gera anualmente para o Brasil 62,78 milhões de toneladas por ano. De todo esse resíduo, somente 37,8% da população tem acesso à coleta seletiva. Tem a opção de separar os seus resíduos entre recicláveis e orgânicos e destinar para uma coleta mais adequada, que pelo menos os recicláveis vão ter acesso a uma cooperativa de triagem. Então, mais de 60% da população não tem nem acesso a essa coleta. Ele não consegue nem... Bom, se eu quiser na minha casa fazer a melhor separação possível dos resíduos, a prefeitura ela não me dá subsídio, ela não me dá infraestrutura para eu conseguir destinar meu reciclável para uma cooperativa de triagem, pelo menos de uma forma mais fácil, né, com uma coleta porta a porta. Isso resulta que apenas 4% dos resíduos que a gente gera chegam em uma cooperativa de triagem. Consegue imaginar isso? 96% de todos os resíduos que são gerados no Brasil sequer chegam a uma cooperativa de triagem. E, obviamente, vocês devem imaginar ainda do que chega em uma cooperativa, nem tudo vai ser aproveitado, né? Ou porque algum cidadão colocou o resíduo por engano, ou porque tem resto de comida, ou porque o produto ele não tem viabilidade de reciclagem.
Então, ainda assim, só 4% chega numa cooperativa de triagem e disso ainda existe uma parcela que não vai poder ser aproveitada, que é... A Lana quer falar alguma coisa. Não, na verdade, é para ajudar a Natália aí a falar para a Aline, que o microfone está aberto e está muito ruído na fala da, Pois é, da eu acho que Natália. todo mundo pode desligar os microfones por enquanto e depois não... Aline Spletsos. É isto. Conseguiram? Eu posso tentar fechar o áudio dela. Já fechou? Tá. Então tá bem. Senão eu podia mutar aqui. Bom, gente, então, que nem eu comentei, do que chega numa cooperativa de triagem, só muito pouco ainda consegue ser aproveitado, em algumas capitais mais ou menos. Aqui, depois a Paula até pode me corrigir, mas a taxa média de aproveitamento aqui das cooperativas é de 70% de todo o resíduo que chega lá, e tem uma quantidade muito grande que não consegue ser aproveitada. E isso resulta numa taxa de reciclagem nacional de 2,2%. Isso é muito, muito, muito pouco. Imagina, tipo, um resíduo tem 2% de chance de ser reciclado e 98% de chance de acabar num aterro, num lixão, ou até pior, rios, mares, terrenos baldios. Então, isso nos custa nacionalmente. Esse é um dado, todos esses dados são do SNIS, que é o Sistema Nacional de Informação de Saneamento. Então, ele bota ali uma previsão que a gente gasta 22 bilhões de reais por ano com coleta de resíduos. Isso não está incluso em investimentos. Então, uma ação que queira investir em cooperativa, um município que queira investir numa cooperativa não está incluso nisso. São 22 bilhões de gastos que envolvem desde a logística porta a porta de coleta, limpeza de terrenos baldios, o transporte para um aterro sanitário. Basicamente, é coletar e pagar a conta de um aterro sanitário ou lixão, que normalmente são empresas privadas. Então, são 22 bilhões de gastos. A gente não está falando em investimento. E um dado bem interessante é que o sistema de gestão de resíduos dos municípios normalmente são deficitários. Vocês devem saber que na taxa de PTU, a gente paga uma taxa de lixo e que deveria servir para custear, né, todo o serviço. Mas 75% dos municípios no Brasil não conseguem pagar nem metade da conta com o que vem da taxa de lixo que os cidadãos pagam. Então, são sistemas deficitários. E daí que eu trago a lei-mãe, digamos, né, do que é a gestão de resíduos, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010, que foi realmente um marco. Ela traz o resíduo como uma matéria-prima, ela para de trazer ele como um lixo. Então, ela é uma matéria-prima para um novo processo, então ela tem valor, e ela coloca aqui todos os elos da cadeia que passam a ter corresponsabilidade para que um resíduo chegue lá na ponta e possa ser reciclado. A gente vai falar ali depois, mas é bem claro assim que a gente precisa de todos os elos. Não adianta o município ter a melhor coleta seletiva do mundo e o cidadão não separar o resíduo, não colocar nos dias certos. A gente pode ter o melhor caminhão de coleta, mas se não for investido numa cooperativa. E depois tem a questão dos fabricantes, varejistas e importadores. Eles têm responsabilidade nisso. Imaginem que eles estão vendendo, por exemplo, um produto que a gente vai consumir na cozinha e aquilo vem dentro de uma embalagem. É isso que vai virar resíduo. Esse fabricante ele pode pensar de duas formas. Essa embalagem simplesmente como algo que vai embalar minha comida e depois vai ser descartada, ou essa embalagem vai ser pensada para ser reciclada para que ela possa voltar para o elo da cadeia de reciclagem. Então, a política nacional ela é realmente um marco, porque tu vê como o resíduo como matéria-prima, tu discrimina todos os elos dessa cadeia e tu traz a corresponsabilidade. Então, dentro da corresponsabilidade e dentro de todas as ferramentas que a política nacional traz, ela cita a logística reversa. Então, é a primeira lei grande que cita ela como uma ferramenta para a gente conseguir direcionar todas essas embalagens pós-consumo. Então, traz aqui, né, que esse conceito significa que a responsabilidade de uma empresa pelo produto não acaba quando ele é comprado pelo consumidor, mas apenas quando a empresa consegue retornar os resíduos para cada cadeia produtiva.
E entendo por que isso é tão importante, que nem eu citei das embalagens de um produto que tu vai consumir na cozinha. Se o fabricante ele não é trazido como corresponsável por essa reciclagem, ele não vai pensar na embalagem. Tanto faz. Ela vai ser do produto mais barato ou que traga uma melhor característica, uma melhor durabilidade, por exemplo, um alimento que eu estou vendendo, mas ela não vai se preocupar com o ponto final, que é a reciclagem, porque ela não está envolvida. No momento que ela passa a ser envolvida, quando vê, ela consegue até substituir a embalagem do produto para aumentar a reciclabilidade dos materiais. Então, a importância da logística reversa é a gente conseguir, primeiro, aumentar as taxas de reciclagem e trazer todos os elos da cadeia. Um exemplo bem claro, assim, né? A gente vive dentro de um processo que a gente chama de economia linear, onde para cada produto que a gente tenha que fazer, a gente vai extrair uma matéria-prima virgem, a gente vai produzir, depois a gente vai consumir e a gente vai descartar. E esse descarte vai gerar um lixo, certo? E daí, bom, preciso ler o meu jornal de novo, que nem está aqui no exemplo. A gente vai usar um recurso natural, extrair ele, produzir o jornal, consumir o jornal e jogar fora. E se isso é só uma linha, esse jogar fora vai para um aterro sanitário e a gente não vai mais ter acesso a essa matéria-prima. A logística reversa, ela consegue mudar isso para o que a gente chama de economia circular, que é a gente, sim, utiliza matérias-primas virgens, mas elas entram em produção, a gente consome, depois esse resíduo ele vai ser coletado, preferencialmente de forma seletiva, para ser reciclado. E daí o resíduo, ele não é lixo, ele é matéria-prima para fazer esse novo produto. Então a gente fecha, a gente une essas pontas e quanto mais resíduos forem reciclados, menos matéria-prima virgem a gente precisa. A logística reversa, ela nos traz essa metade. O todo a gente chama de economia circular, né? Fazer essa circularidade dos materiais. E a economia e a logística reversa, ela trata dessa metadinha. O nome já é bem intuitivo, né? Fazer a logística reversa para que esse material volte no ciclo. Então, digamos, o instrumento logística reversa incentiva com que todo produto pós-consumo vire matéria-prima para a gente fazer novos produtos e sim conseguir completar uma economia circular. Eu tinha colocado antes aqui, mas então fica bem claro por que a logística reversa está dentro de uma semana lixo zero e de que forma que elas se complementam. Se a logística reversa de fato fosse feita, por exemplo, com 100% das embalagens que são recicláveis, a gente já não teria resíduos, a gente não teria lixo, na verdade, no fim desse processo. A gente vai ter resíduo que vai ser matéria-prima para uma indústria. No momento que a logística reversa traz o fabricante, o importador, o varejista como elo, se aquele material não é reciclável, no fim das contas, e ele precisa fazer algo para que seja, ele vai fazer um redesign de embalagem, ele vai repensar os seus processos. Então, isso tudo é intrinsecamente ligado ao conceito lixo zero, que até eu fiz um vídeo no IGTV, mas ser lixo zero não significa não gerar resíduos, significa gerar apenas materiais que têm potencial de ser reciclável e daí reinserir na cadeia produtiva. Porque gerar resíduos é algo inerente, infelizmente, é algo inerente do ser humano. Todas as nossas atividades geram resíduos, a gente só tem que passar a enxergar isso como matéria-prima. Bom, então dentro desse instrumento que a gente chama de logística reversa, existem os sistemas de logística reversa, que são os meios pelos quais tu vai conseguir resgatar as embalagens e devolver elas para reciclagem, né? Então, na prática, ela caracteriza-se pela coleta e encaminhamento a reciclagem dos produtos e resíduos após o consumo e descarte final pelo cliente. Quem que precisa fazer programas de logística reversa? Quais são as embalagens que entram dentro da legislação? As mais conhecidas e que, digamos, já tiveram acordos setoriais muito antes de qualquer outra são aquelas mais perigosas, né? Agrotóxicos, pilhas, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes. Essa, antes da própria política nacional, já existia meios de fazer elas voltarem para o fabricante. Se até aqui tu não sabia o que fazer com pilhas, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas, produtos eletrônicos, agora tu já sabe. Tu tem que fazer a logística reversa e devolver para quem vendeu ou para quem fabricou esses produtos. E agora, mais recentemente, entra como uma novidade todas as embalagens pós-consumo.
Por exemplo, tua pasta de dente, tu terminou de consumir tua pasta de dente, tu tem uma embalagem pós-consumo, é isso que a gente chama. Tu terminou de consumir, tu comprou um sapato que veio dentro de uma caixa, aquilo é uma embalagem pós-consumo, tu usou um açúcar, enfim, toda embalagem que veio com produto dentro, que depois tu consome e ela vai ser descartada, ela está dentro do que a gente chama de embalagens pós-consumo, e elas precisam hoje ter a sua reciclagem garantida pelo fabricante, varejista ou até importador. Então, quem é corresponsável? Todos, toda a cadeia, desde o consumidor que optou por aquela marca, que optou por aquele produto, consumiu e gerou o resíduo, até quem vendeu o produto para ele, quem distribuiu para esse varejo, quem fabricou e até depois quem importou, né? Então, se um produto, digamos, não foi produzido no Brasil, ele vem todo de fora. Isenta a responsabilidade? Não. Quem importa é responsável por garantir que essa embalagem seja reciclada. Então, isso garante que esse resíduo ele não vai ficar perdido nesse mercado. E, obviamente, o poder público. Uma coisa muito importante é a política nacional, como toda legislação, ela tem uma abrangência nacional, só que ela precisa ser regulamentada em cada estado e município para dizer como ela vai funcionar, como ela vai ser comprovada, quais são os instrumentos aceitos e também fiscalizar, né? Então, o poder público nacional, estadual e municipal, ele tem esse dever de regulamentar para dizer, né, na sua abrangência, como que vai ser executado os programas. Metas. Existe uma expectativa gradual de reciclagem. Então, ninguém vai precisar, hoje está valendo, amanhã recicla 100%, porque é inviável, a gente precisa de todo um investimento, né, na cadeia de reciclagem como um todo, mas então a gente já está numa meta de 22%. Então, quem produz produtos com embalagens, legalmente já deveria se responsabilizar por garantir que pelo menos 22% das embalagens que eles colocam no mercado deveriam estar sendo recicladas. E comprovar isso, né? Não adianta só dizer, precisa comprovar que existe um processo por trás. Mas então agora a gente já sabe o que é, a gente já sabe que envolve todos os elos da cadeia, mas de fato quem é o responsável por operacionalizar é o importador, o fabricante e o varejista. Esses três elos, eles precisam fornecer o meio para que o cidadão consiga devolver essas embalagens. Então, a gente tem a responsabilidade de devolver o produto. Não que a gente vai ter que ir até o passo final, mas o varejista, que é o supermercado, precisa, ou ele não pode se recusar a receber. O fabricante, ele precisa implementar programas e o importador também, né? Então, tanto faz ser fabricante ou importador. Mas como que são esses programas de logística reversa? Eu trouxe 3 meios e depois a Paula ela vai exemplificar mesmo com o que ela já faz lá na cooperativa. Então, existem os meios individuais. Ele, basicamente, é como uma única empresa escolhe fazer o seu programa de logística reversa sem parcerias, digamos assim. Então, elas resolvem realizar individualmente o processo de logística reversa de ponta a ponta, desde a educação ao consumidor, até um processo de coleta desses resíduos, até garantir a reciclagem. Ela se responsabiliza por todo o processo, que começa no recolhimento das embalagens, depois do consumo do cliente, e só termina quando ele comprova para o órgão que ele garantiu a reciclagem da porcentagem ou mínima ou a que ele estabeleceu, né? A gente também pode, mesmo que a meta seja 22%, se uma empresa quiser já reciclar 100%, tá incrível. Ele está atendendo mais do que a legislação já exige. O que são exemplos de estratégias individuais, digamos? Ele pode usar embalagens retornáveis. Aqui no Brasil, acho que é um pouco mais incomum ou fica mais em estabelecimentos menores, mas nos Estados Unidos, por exemplo, tu pode comprar um kit de produtos de limpeza para tua casa, que todo mês, quando te entregam um kit novo, levam as tuas embalagens antigas, que são retornáveis. Então, às vezes, aqui tem mais, assim, produtos, lojas de produtos de higiene, que conseguem já fazer isso, mas essa é uma forma, porque, né, quando ela retorna para ti, ela não foi excluída, ela não foi descartada. Implantação de pontos de entrega voluntária em locais estratégicos.
Então, o ponto de entrega voluntária, eu vou mostrar uma foto, eu vou mostrar agora. Mas, por exemplo, esse é um ponto de entrega voluntária que existe em um supermercado lá em São Paulo, onde o consumidor vai no supermercado, faz as suas compras, leva para casa, consome, e quando ele retorna para o supermercado, ele consegue descartar todas as embalagens deles no próprio estacionamento do supermercado. Pode ser muito mais sucinto, pode ser um único coletor dentro de um supermercado ou de um ponto específico, mas o ponto de entrega voluntária ele se caracteriza por ser uma infraestrutura. Por exemplo, a Rede Boticário, as lojas de Gimmer, tu vai lá devolver as embalagens dos produtos deles, eles têm lá um display para receber. Tu pode enviar por correios, tem, se eu não me engano, a Dell recebe os computadores de volta por correio. O programa Terra Cycle, na verdade, a empresa Terra Cycle, eles têm vários programas de logística reversa que tu pode acessar o site deles e ver todos os produtos e embalagens pós-consumo que eles recebem por correio. Então, não importa se tu está no norte ou sul do país, para retornar as embalagens, tu precisa acumular um volume mínimo de resíduos e daí tu manda para eles. Realização de campanhas educacionais, então também tu pode mostrar que com, digamos, o teu alcance na população, tu consegue aumentar as taxas de reciclagem de determinado local. Então, às vezes, uma cidade pequena, eu vou fazer uma campanha e eu vou aumentar a quantidade de resíduos indo para uma cooperativa de triagem em tantos %. Então, isso sempre quando tu comprova a diferença de antes ou depois da atuação, tu também consegue utilizar. E descontos para consumidores que descartarem seus resíduos. Eu trago aqui 2 exemplos, por exemplo. Tem a Molécula e a Soma. Elas são 2 empresas que elas têm esse container, esse ponto de contato com o consumidor, que normalmente fica em estacionamento de supermercado ou em alguma área bem movimentada, e o consumidor pode ir lá, entregar os resíduos para eles, e isso vai computar pontos para o consumidor, que depois ele pode trocar por produtos. A Molécula, tu vai acumulando pontos e daí tu pode trocar por produtos de casa, digamos assim. Então, produtos de limpeza, produtos de higiene, conforme as marcas que patrocinam a Molécula, né? Então, o consumidor leva esses pontos, ele ganha pontos, pode trocar por resíduos, e daí o fabricante, eu vou citar qualquer marca aqui, tá? Mas digamos, se a Frug patrocinasse eles, todas as latinhas que voltassem para a Molécula, a Frug poderia utilizar como crédito de logística reversa, dizendo que ela fomentou a Molécula, que voltaram tantas toneladas de latinha e que ela está conseguindo operacionalizar a logística reversa, mesmo que pela operação de um terceiro, que é a Molécula. A Soma, ela troca por cursos, materiais de caderno, estojos, né, materiais para educação, porque eles têm ali já uma pegada mais de fomentar as comunidades onde a Soma está inserida. Então, por exemplo, aqui tu pode ver que quem patrocina é a Heineken, então todos os resíduos que cheguem até esse ponto, a Heineken vai utilizar como créditos de logística reversa, e dessa forma consegue financiar esses pontos. Mas então, relembrando, isso é uma forma individual. Uma empresa consegue garantir de ponta a ponta que esses resíduos vão chegar na reciclagem e precisa comprovar, obviamente, e mostrar para o órgão ambiental. Tem as formas coletivas, que é feito através de associações, de grupos de empresas, e eles moldam uma ação. Então, por exemplo, tu pode investir numa cooperativa de triagem e dizer, bom, hoje a cooperativa de triagem recicla tanto, eu vou conseguir investir nela, ela vai aumentar a capacidade, ela vai poder receber mais, ela vai contratar mais pessoas, e assim ela também consegue comprovar que ela está investindo no aumento de taxas de reciclagem no Brasil. Então, são iniciativas normalmente nacionais. Por exemplo, existe a ABPEC, que é a Associação de Embalagens Pós-Consumo. Então, todas as empresas que geram embalagens podem se associar à ABPEC, investem, e a ABPEC faz todo o gerenciamento de logística reversa pelo país, junto às cooperativas. Tem a Abvidro, que é a Associação Brasileira de Vidros. Se uma empresa que entrega uma embalagem de vidro no mercado pode se associar a Abvidros, investir, e a Abvidros vai ir atrás dos créditos de logística reversa, assim, através de investimento, né, uma ação direta.
Então, a gente tem a Bividro, a Bipec, a Ancate. A Paula vai falar mais como é que funciona dentro da cooperativa, acho que vai ser mais rico, vou deixar para ela. E depois tu tem os sistemas de crédito de logística reversa. Então, nesse modelo, a empresa ela não precisa fazer o processo real, então ela não precisa ou individualmente ou através de uma associação resgatar os produtos e fazer com que eles sejam reciclados. Existe, para quem conhece, é um sistema bem parecido com créditos de carbono. Ela vai atrás de quem já recicla, de quem já faz esse material. Então, por exemplo, uma cooperativa de triagem, ela comercializa 50, 100 toneladas de resíduos por mês e ela faz toda a comercialização desse resíduo por notas fiscais. Essa nota fiscal é a comprovação de reciclagem de um material em si, por exemplo, papelão. Então, ela vai dizer que ela vendeu 10 toneladas de papelão, ao longo do ano, 120 toneladas de papelão. E uma empresa pode comprar essa nota fiscal e utilizar isso como créditos de reciclagem. Não foi ela efetivamente que fez esse processo, mas ela remunera a cooperativa pelo serviço que ela fez e pega essa nota fiscal como um comprovante de reciclagem. Então, hoje existem algumas plataformas que fazem essa negociação, tem o Reciclo, a Pollen, a plataforma Verde, porque precisa rastrear para provar que eu, por exemplo, não estou vendendo uma mesma nota fiscal para 3 instituições, porque daí não é justo, né? Então, digamos, o benefício desses modelos é que a cooperativa é remunerada pelo serviço que ela já está prestando, que normalmente não é remunerado pelo município, ou se é muito mal remunerado. Então, a venda de créditos de logística reversa traz mais receita para dentro de uma cooperativa. Ela ajuda quem precisa comprovar a lei, mas programas de logística reversa possuem custos relativamente altos. Então, às vezes, uma pequena empresa quer comprovar, mas ela não tem capacidade de botar um ponto de entrega voluntária no supermercado ou pagar o custo de correio. Então, essa é uma boa alternativa para aquele pequeno produtor, a pequena indústria que precisa atender a legislação, mas que não consegue sozinha se adequar a ela. Então, ela pode compensar esses créditos de logística reversa. A minha crítica a esse sistema é que tu não aumenta efetivamente o que está sendo reciclado, porque aquilo já foi reciclado, certo? Uma cooperativa, independentemente, por exemplo, vou usar Arco, a gente recicla encaminha para reciclagem todos os meses algumas toneladas de resíduos. Uma empresa nos pagar para isso ou não muda a quantidade de resíduos que a gente está reciclando, porque a gente já faria isso de qualquer forma. A gente vai ser mais remunerado ou melhor remunerado pelo serviço que a gente já presta e daí a empresa vai ter esses créditos. Essa é a minha crítica, porque se for feito só sistemas de créditos de logística reversa, a gente não vai aumentar ou a gente vai ter incrementos muito baixos na nossa taxa de reciclagem nacional. E por fim, com questão prática, um case prático que a Arco realiza, hoje a gente operacionaliza o programa de logística reversa das cápsulas 3 do Grupo Três Corações no Rio Grande do Sul. E eu trouxe ele porque, não só porque a gente faz, mas porque eles utilizam os 3 meios que eu acabei de falar. Então, eles utilizam diversas formas para eles conseguirem, de fato, ter um impacto nessa cadeia de reciclagem. Por exemplo, eles utilizam PEVs, então existem supermercados parceiros que ficam um display da Três Corações lá, onde o consumidor que comprou as cápsulas, na verdade, em qualquer lugar, né, não necessariamente nesse supermercado, depois do consumo pode ir lá e devolver as cápsulas dentro desse display. E daí são 9 estados no Brasil todo que já tem esses PEVs, e daí eles conseguem parceiros que retiram essas cápsulas e garantem a reciclagem. Então, 0% dos componentes de uma cápsula de café 3 vão para um aterro sanitário. Tudo é reciclado, não existe aterro sanitário nesse processo. Então, são os pontos de entrega voluntária. Tu dá acesso para o consumidor levar em um ponto onde essas cápsulas vão ter a reciclagem garantida. Parceria com cooperativas de triagem. Então, aqui no Sul, já temos parceria com 26 cooperativas de triagem que recolhem as cápsulas de café que vieram da coleta seletiva e entregam para a gente, né, finalizar o processo de separação e reciclagem dessas cápsulas. Então, num cenário normal, a cápsula ela não tem valor agregado para uma cooperativa conseguir vender. A cooperativa não vai abrir, tirar o café para conseguir vender o plástico ou o alumínio que está ali dentro,
porque vai levar um tempo e ela não vai ter o retorno financeiro. Então, se não existir uma empresa vinculada fazendo com que o programa funcione, o processo normal, não das embalagens laminadas de salgadinho também, de tubos de pasta de dente, de todo resíduo que não tem um fluxo de mercado já bem consolidado, ela vai virar rejeito. Então, aqui no Rio Grande do Sul existem já 26 cooperativas, que todas as cápsulas que chegam na coleta seletiva são separadas e garantidas as reciclagens. Então, as cooperativas são remuneradas pelo serviço que elas prestam e pelo volume de cápsulas que elas recolhem. E, por fim, créditos de reciclagem. Então, os PEVs, eles são uma alternativa excelente, só que a gente fica dependendo do consumidor primeiro saber que tem e depois se motivar a ir até o supermercado e devolver, seja cápsula, seja um eletroeletrônico, né, qualquer resíduo. Esse é o ponto negativo do PEV, tu precisa que o consumidor leve lá. Já com a parceria com as cooperativas, a gente consegue pegar praticamente tudo que foi para uma coleta seletiva. Mas e o que não foi? A gente falou lá dos primeiros dados, né, que só 4% dos resíduos acabam em uma cooperativa de triagem. Então, os 96% que nem passou por uma cooperativa, a gente não consegue pegar nesse modelo. E daí depois existem, então, os créditos de reciclagem para tu garantir que tu tá compensando, pelo menos tu tá remunerando quem faz esse processo. E a 3, ela compensa 100% do material que ela coloca no mercado. Então, eu trago aqui porque é uma única empresa e 3 meios. Aliás, ainda existe por correios. Então, se na tua cidade não tem PEV ou não tem uma cooperativa parceira, tu ainda consegue entrar no site deles, juntar uma quantidade mínima e solicitar uma coleta, seja condomínio, escola. Então, lá eles também têm outras alternativas. E quanto ao futuro da logística reversa, existem já modelos. Isso vai se tornar cada vez mais obrigatório, tá, gente? É algo que, assim, não tem saída para as empresas que hoje colocam. Por quê? Hoje, quem absorve todo o custo da gestão de resíduos do município é o município e, consequentemente, nós, dentro dos nossos impostos, seja uma taxa de lixo ou seja impostos que a gente está pagando que a gente queria que fosse investido em outras coisas, né? Mas esse custo, ele recai todo hoje sobre os municípios e sobre a população. A logística reversa, ela é um instrumento para desonerar o município e levar esse custo para quem coloca os resíduos no mercado. Então, esse é um caminho sem volta. Na verdade, cada vez essa taxa, essa meta que hoje é 22%, vai aumentar e as empresas vão ser mais responsabilizadas. Em São Paulo, por exemplo, toda a indústria que está dentro do território de São Paulo, para renovar a sua licença ambiental, tem que comprovar que já faz programas de logística reversa. Então, ele já tem no Rio de Janeiro também, ele já tem um cadastro consolidado, que é um caminho ali que a empresa vai ter que descrever o que faz, quais são os resultados e comprovar os resultados. Então, eu acredito que, de fato, a logística reversa ela vai ser um instrumento fundamental para a gente aumentar as nossas taxas de reciclagem, tanto regional quanto nacional, porque ela vai trazer o fabricante junto e daí vai acontecer todos os benefícios que eu falei lá do início, né? Desde um redesign de embalagem, troca de materiais, ou então investimento em alternativas de reciclagem para que a gente consiga aumentar. Só que, claro, também vai depender de nós cidadãos, vai depender dos supermercados, vai depender de todo o elo. E agora eu deixo a minha voz para a Paula. Ela vai apresentar como tem sido a experiência das cooperativas de triagem dentro disso. Acho que a Paula também vai falar. A gente está falando aqui de Porto Alegre e neste momento existe um projeto de lei ainda sendo aprovado para entrar em votação, mas já existe um projeto de lei para falar sobre logística reversa. Então, a Paula também vai trazer a visão das cooperativas sobre esse projeto e exemplos práticos do que eles fazem lá. Paula, tá contigo. Eu vou passando aqui para ti daí. Ok. Primeiramente, boa noite, né, todos que estão participando. Quero agradecer a Semana Lixo Zero pela oportunidade aí de, mais uma vez, né, a categoria dos catadores de Porto Alegre poder ter uma representação, né, isso para nós é muito importante, essa visibilidade. A gente tem, curiosamente, né, neste momento de pandemia, é o momento em que mais está surgindo essas possibilidades da gente poder aparecer, né, então para nós tem sido bastante importante. Bom, eu estou aqui hoje, então, representando o Centro de Educação Ambiental, né? Sou Paula Medeiros, estou no Centro de Educação Ambiental há 25 anos, então sou fundadora dele,
né? E o Centro de Educação Ambiental, no ano 2000, ele teve que fazer uma mudança jurídica, né? Então, ele teve que se dividir devido à demanda da comunidade que ele se encontra, né? Então, no ano 2000, a gente dividiu juridicamente e surgiu, então, o Centro de Triagem da Vila Pinto, que permaneceu fazendo o mesmo trabalho, né, do Centro de Educação Ambiental, que é da parte de projeto direcionado principalmente para mulheres, né, a partir da geração de trabalho e renda, através da triagem, separação e comercialização do resíduo sólido. Queria salientar aqui para todos que estão presentes, né, que a minha apresentação, ela não necessariamente é uma apresentação técnica, ela é mais uma apresentação baseada na realidade que vive as 16 UTs hoje de Porto Alegre, somando mais 3 grupos, né, que são hoje vinculados também ao DMLU, mas não são contratados, né, as outras 16 são contratadas. Pode passar para mim, por favor? Quer mostrar o vídeo agora? Ah, pode ser. A gente vai mostrar. Então, a gente... Pode passar, depois eu falo sobre o vídeo. Obrigadinho. A gente vai passar um videozinho aqui de 3 minutos. Só vou tirar o meu som e colocar o vídeo aqui. Ah, não, eu não vou poder tirar o som. Vou botar. Oi, Natália, tá travado? Natália? Oi. Oi, ele tá travando e sem som. Eu acho que eu vou botar aqui, então, o link, pode ser? Porque ele não vai passar, então. Ah, tá. Daí Eu o vou pessoal botar vai o ter que link. acessar o link? Isso. Eu vou botar o link aqui na conversa, mas eu acho que então tu segue a apresentação. Tá bom. Vou voltar aqui. Imprevistos. Tá bom. Não tem problema. Mas tu segue vendo a tela, tá tudo certinho, Tá né? bom. Tu tá vendo a tela. Sim, tu pode abrir agora a tela, maximizar a tela. Pode passar essa? Tá. Então, eu peço para que todos, então, hoje que estão participando, né, realmente olhem com carinho o nosso vídeo institucional, né? A gente sempre tem este propósito de mostrar o vídeo, né, para que quem está participando possa entender do porquê a existência das unidades de triagem em Porto Alegre, né? Elas não surgiram, elas surgiram, na verdade, de forma proposital, né? Elas foram estrategicamente construídas em comunidades carentes de Porto Alegre, justamente para que pudesse absorver aí um público que se encontrava em questão de vulnerabilidade, né? Então, é muito importante que as pessoas entendam do porquê a existência das unidades de triagem, né? Justamente para entender a importância do porquê hoje a gente lutar por essa questão do cumprimento da logística reversa e do cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Aqui tem um breve histórico, né, do CEA, o CTVP junto, né, e ele é muito parecido com a realidade de todas as outras UTs de Porto Alegre,
né? Então, a gente tem hoje a gente conta com 35 trabalhadores, e eu fiz questão de trazer aquela informação ali do auge dos anos 90, né? Onde o lixo, que depois vira resíduo, quando chega na UT, ele não era disputado, ele não era moeda de troca, né? Então, ele era único, exclusivo para uma categoria que tirava dali a sua sobrevivência, né? A partir dos anos 2000, o resíduo ele passou a ser moeda de troca para todo mundo, né? Isso dificultou muito a continuidade das UTs, né? A gente tem como requisito, e acredito que seja o requisito de todas as outras UTs, né? É que os trabalhadores morem na comunidade, porque a intenção é justamente causar uma transformação, né, da qualidade de vida, a transformação econômica, né, para que tudo que a gente possa conquistar a partir desse trabalho de geração de renda possa causar o desenvolvimento da própria comunidade onde ela está inserida. E isso é uma realidade de todas as UTs de Porto Alegre, né? Hoje a gente consegue, assim, neste momento, né, quase no final aí da pandemia, melhorando um pouco a situação, a gente volta, então, a ter a possibilidade de um salário mínimo para cada trabalhador, né? Mas no início da pandemia, até um pouco posterior a ela, estava muito complicada essa questão da renda, né? Então, ficou dentro das UTs os trabalhadores que realmente têm aquele perfil que necessitam ser vistos, né, com um olhar diferente, porque é um perfil, na sua maioria, mulheres, donas de casa, né, chefes de família, e que são aí, tem uma dificuldade muito grande de acessar o mercado formal de trabalho. Né, isso tanto para as mulheres quanto também para os homens, né? Ou então pessoas que têm até necessidades especiais, né? Ou pessoas que têm problemas com a justiça, né? Então é um perfil de trabalhador e também a questão de morar em comunidade, né? É um perfil do qual a gente realmente se interessa, né? É um perfil do qual a gente realmente quer que trabalhe nesses espaços, né? Por poder oportunizar esses trabalhadores, né? De ter a sua renda. A gente tem aí alguns dados, assim, bem em cima da realidade, né, das nossas UTs, né, e esse é um dado da própria Vila Pinto, né, que a gente tem aí em torno de 50 a 75 toneladas mês. Quem for ver o vídeo vai ver, o vídeo foi gravado, acho que há 2 anos atrás, o vídeo institucional, vai ver a informação que lá consta 130 toneladas mês. Né? Então, só aí já chama atenção, né? Porque a gente recebia 2 anos atrás 130 toneladas e hoje a gente recebe essa média aí de 50 a 75, né? Isso o que chega, né? Através da coleta seletiva e de algumas coletas que nós realizamos com veículo próprio, né? Então, o que isso quer dizer no nosso olhar enquanto catadores, né? Que a disputa por esse resíduo ela é muito maior. Né? Então, já é uma segunda informação que eu trago aqui nesse slide, né, nessa apresentação, aonde mostra aí o número de postos de trabalho que a gente já diminuiu, né, e o número de toneladas que hoje a gente consegue realmente receber, desculpa. Né? A gente tem aí uma média de rejeito orgânico, porque a gente ainda não tem um programa para separação desses dois resíduos, né? Porque o rejeito orgânico ainda pode ser aproveitado, né? E a gente tem aí uma média de 12 a 20 toneladas, a gente está numa média muito boa neste momento de rejeito orgânico, né? Teve um índice muito maior, acho que há um mês atrás, foi o pico da pandemia, né? A pandemia causou, dentro das UTs, um desgaste muito grande, porque as pessoas, como ficaram dentro de casa, né, teve um descontrole, assim, dessa questão da separação dos resíduos sólidos, né. Então, esses dados que eu estou trazendo agora, ele é de setembro, são dados bem atualizados, né, e mostra aí que a gente conseguiu retornar, está conseguindo retornar, né, para a média de rejeito orgânico que a gente considera, né, dentro do possível, assim, o ideal. A gente tem ali também a média de resíduo comercializado, né, que é de 35 a 45 toneladas,
né? A gente gostaria que fosse muito maior esse número, né? Porque é o que realmente impacta na nossa renda, né? Então, é a diferença que fica entre o comercializado, né? Entre o que a gente recebe, entre o que é rejeito orgânico, né? A gente pode entender aí, através desses números, que a gente trabalha muito, né? E recebe pouco, porque o processo de trabalho que a gente tem para separar e realmente comercializar somente o que é resíduo reciclável, a gente passa por um tempo muito grande, né? Então, isso demanda, assim, tempo dos trabalhadores, né? A gente acaba tendo que concentrar em outros momentos que não só a separação, a triagem, a comercialização, isso prejudica bastante, né? Isso tem muito a ver com essa questão da educação ambiental do município, que está muito prejudicada nos últimos anos. A gente não tem nenhum programa de educação ambiental, a gente não tem fomento da educação ambiental no município, né? A gente teve uma tentativa no programa Todos Somos Porto Alegre, né? Mas ele infelizmente não teve uma continuidade, né? A gente realmente espera que a próxima gestão entenda a importância da educação ambiental no município, não só para a nossa categoria, mas para a cidade, né? Eu trouxe aí também né, essa informação das 16 UTs que existem em Porto Alegre. Essas 16 UTs são as UTs que são contratadas hoje pelo DMLU, né, que passam a ser contratadas a partir de 2020, né, porque até 2019 era um processo de convênio. E 2020 passa, então, para o... Pode passar, Natália, por favor. Eu trouxe aqui algumas... já para passar para essa questão do logística reversa, né, porque eu tenho só 15 minutos aí para mim poder conversar com vocês, né. Eu trouxe aí, então, um exemplo, né, um modelo de logística reversa direta que a gente fala dentro da UT, né. As unidades de triagem, por isso que eu disse que não é uma apresentação muito técnica, é uma apresentação mais baseada bem na realidade das UTs mesmo, né. A gente tem alguns termos, né, que não são técnicos, mas é um termo da nossa linguagem, vamos dizer assim. Né? Então, a gente tem a logística reversa direta, que a gente está, curiosamente, iniciando esse ano, né? Em 25 anos de trabalho dentro da UT, somente em 2020 a gente começa a perceber, então, essa preocupação do cumprimento da logística reversa, né, direta, e a preocupação de algumas empresas com isso, né? Então, as cápsulas de café é um exemplo disso, porque todo resíduo que chega na UT e que tu não precisa demandar mão de obra e tempo, é o nosso resíduo ideal, né? Porque ele chega na UT, ele é logo separado e é comercializado. Então, para nós, esse resíduo, hoje, é o resíduo que a gente mais procura, né? Isso tanto é dessa possibilidade que hoje a gente está tendo com o grupo, né, com a empresa Três Corações, através de uma parceria junto com a Arco, né, como a gente está procurando outras possibilidades disso também. A gente teria aí, antes de passar para outra possibilidade, né, a gente teria aí outros resíduos, que seria o vidro, o isopor, que hoje, dentro do nosso ciclo da reciclagem, são dois resíduos que são 100% recicláveis, né, e que a gente não conta em Porto Alegre, infelizmente, com uma indústria de vidro, né? E nem conta em Porto Alegre com uma indústria da transformação do isopor. Então, seriam dois resíduos hoje que é um problema para a cidade, né? E realmente a gente não pode contar com essa possibilidade, porque realmente são resíduos que, assim como a cápsula de café, né? Demanda pouquíssima mão de obra, né, e pouco tempo para poder comercializar ele. Então, eu chamo atenção, assim, para essa questão da logística reversa, né, justamente para esses resíduos, assim, que nos possibilitam, né, otimizar o tempo para passar ele para o ciclo da reciclagem. Pode passar, por favor, Natália. A outra forma que a gente tem, né, do cumprimento da logística reversa dentro das associações e cooperativas, são empresas que hoje já estão preocupadas, né, com essa questão da qualidade do resíduo, né, e assim como eu falei do slide da apresentação anterior, é essa possibilidade do material que chega até o T ser otimizado em questão de tempo, né, e de mão de obra desses trabalhadores. Então, a gente hoje na UT recebe o resíduo da coleta seletiva,
que é um resíduo residencial, né, 90% é residencial, né, e ele demanda muito tempo para nós, né, porque apesar de ter melhorado muito essa questão da qualidade do resíduo que chega através da coleta seletiva, ele ainda demanda muito, né? Então, hoje as UTs, elas estão atrás, né, e na luta, além dessa questão de poder ter veículo próprio para poder oferecer esse tipo de serviço, é a gente procurar empresas que hoje possam nos fornecer resíduos já que nos otimizem, né, que otimizem tempo e mão de obra, né? Então, um exemplo, até não citei esse no próximo slide, até que a gente vai ter, mas um exemplo disso é a Boticário, por exemplo, né? Que nos entrega um material de ótima qualidade, né? E que é um material que nem sequer passa pela triagem, né? Ele é um material que chega na UT, já fica armazenado na parte onde é para comercialização, só aguardando para ser coletado pelo nosso comprador. Então, isso são tipos de preocupações de empresas que é as que a gente hoje está procurando, né? Justamente para que a gente possa agregar na renda. Pode passar, por favor, Natália. A outra forma hoje, né, que a gente tem do cumprimento da logística reversa, né, e a Natália apresentou isso lá nas questões dos cumprimentos individuais, coletivos e de créditos, né, é a questão de rastrear essa comercialização, né. Então, a gente tem aí o exemplo da ANCAT, que hoje nós fazemos parte de um projeto da ANCAT, né, onde dentro da ANCAT existe as empresas apoiadoras, né, e que elas, então, através de fornecer a nota fiscal de comercialização, né, conseguem, então, cumprir essa logística reversa, e isso é revertido em investimento para a UT, que é o que é citado na questão do setor, do acordo setorial, que na nossa visão de categoria precisa melhorar bastante, né, porque a gente entende que ainda é possível melhorar muito essa questão do investimento das UTs, porque as UTs hoje, para que possam ter uma melhor gestão, para que possam ter uma melhor produção, as UTs, elas precisam de um investimento muito mais do que investimento de equipamentos, né? Então, isso é exemplo da Vila Pinto, por exemplo, porque a gente teve um investimento técnico há 5 anos atrás, através de uma parceria junto com a URGS, né, onde o professor, nosso parceiro mesmo, né, conseguiu organizar um grupo, né, que transformou toda a questão da logística de produção da UT Vila Pinto, né, e isso causou, assim, um up muito grande, né, então passou de uma UT que trabalhava muito, né, que tinha muito trabalho para executar, né, e que tomava tempo em detalhes que a gente não percebia, né, e que através desse estudo que eles fizeram da logística de produção melhorou 80%, né? Então é muito importante essa questão do investimento, né, técnico dentro das UTs, que vai automaticamente respingar na questão do restante da gestão administrativa. Pode passar, por favor, Natália, não sei se era o último. Aqui eu trouxe alguns dados, né, mas, assim, pensando no presente, que foi o que eu falei até agora, e pensando num futuro, né, das UTs, a gente teria, obviamente, aqui muito mais coisas, assim, para colocar, né, mas eu trouxe algumas coisas principais, entre elas aqui a gente tem a logística reversa, né, o projeto de lei da logística reversa que foi criado esse ano, né, a 12/2020, para surpresa da nossa categoria, né, porque nós realmente não fomos incluídos, né, a gente até fez uma combinação no nosso grupo aí do lixo zero para a gente não usar mais a palavra exclusão, né, que eu acho que foi muito pertinente, inclusive colocar, justamente para que a gente insista na palavra inclusão, né? A UT mais antiga existe há 40 anos dentro do município, né? E a gente queria muito perceber e ser reconhecido através da logística reversa. Eu acho que era o nosso momento
o momento real da categoria, né, da gente poder ser vistos pela cidade, né, e mostrar a importância que nós temos para o município. Ainda falando sobre a logística reversa, que teve uma audiência, inclusive, eu acho que 2 semanas atrás, onde a gente está citando a possibilidade e solicitando alguns ajustes, né, ajustes dentro do projeto de lei, que eu acredito, e se Deus quiser, vai dar tudo certo, né, onde a gente pode a categoria dos catadores pode aí, de alguma forma, se beneficiar. Ainda dentro da logística reversa, eu gostaria de citar a questão do fundo, né, do Fundo Municipal dos Catadores, que existe há 4 anos, né, e infelizmente a categoria nunca cessou, né, então ele é um fundo, né, onde tem movimentação de recurso, né, e a gente realmente, assim, não consegue, seria uma possibilidade, né, de poder ter esses investimentos técnicos, investimentos financeiros, investimentos sociais, né, dentro das UTs, e a gente realmente nunca conseguiu acessar, a categoria nunca teve acesso a esse fundo, né, então, as possibilidades e as soluções, elas realmente, elas existem, né, só que para a categoria ele é um pouco mais complicado acessar, porque o município ainda precisa entender, né, isso, tanto gestão pública quanto sociedade, né, precisa entender a importância da categoria para a cidade, né, e são nessas possibilidades que a gente tem de participação de lives, né, de discussões, que a gente está conseguindo mostrar para todo mundo, né, o quão importante é a categoria para o município, né. A gente pensa aí no futuro, pensando nesses próximos anos que estão por vir, né, que é realmente o cumprimento das políticas públicas previstas na Política Nacional dos Resíduos Sólidos, né, porque elas estão escritas, elas estão ditas, né, mas não existe o cumprimento delas. Então, isso nos preocupa bastante, assim, para o futuro, né, sendo que a Política Nacional dos Resíduos Sólidos já existe há 10 anos, né, e não teve muito avanço em relação ao cumprimento dela, né, as pessoas, as empresas, né, ou então quem quer cumprir normalmente é porque tem uma obrigação por isso, né, e não realmente a vontade, muitas vezes, né, isso é que a gente tem que tentar reverter para um futuro, né, que as pessoas pensarem que isso não pode ser por obrigação, isso realmente tem que ser por uma necessidade da cidade, né. A gente tem aí também para um futuro, né, que eu já vejo aí como uma grande possibilidade, que é a responsabilidade empresarial e industrial sobre as novas embalagens, né? Pensando naqueles 3 R's, que é a não geração, né? Isso é primordial, assim, a gente vê um momento do surgimento do plástico, da continuidade das embalagens, assim, de uma forma muito absurda. Para quem está nas UTs trabalhando diariamente, realmente é assustador, é muito assustadora a quantidade de embalagens que a indústria cria, né? A gente pode dizer que tem algumas marcas que criam uma embalagem diferente por mês. Então, isso é um exagero, que realmente tem que ser considerado, assim, sabe, para um futuro muito próximo, assim, porque senão é descontrole total. E em cima disso, ainda tem essa questão das embalagens não serem 100% recicláveis, né? Ainda existe essa questão de querer utilizar polímeros diferentes para a criação de embalagens e acaba por criarem embalagens que não conseguem entrar dentro do ciclo da reciclagem. Então, isso é muito preocupante, né? E a gente vem alertando em todos os espaços que a gente tem possibilidade, a gente alerta sobre isso, né? Porque a gente realmente está ali percebendo o que está acontecendo, a gente está visualizando o que está acontecendo e a gente quer ser um meio de comunicar isso para todo mundo, né? A outra questão é a fiscalização dos órgãos ambientais quanto ao cumprimento da logística reversa, né? Sem fiscalização não vai ter jeito, né? A UT Vila Pinto, ela faz coleta em alguns espaços, né? E a gente percebe nitidamente que muitos espaços, né, não irão conseguir cumprir com a logística reversa devido à não fiscalização dos órgãos ambientais, né? Eles existem, né? Mas realmente, se não forem efetivamente fiscalizados, é andar para trás, né?
Mais uma vez eu coloco aí como importante para o futuro, né, para cumprimento da logística reversa nessa parceria com as associações e cooperativas de Porto Alegre, né, são os incentivos, né, os incentivos eles têm que vir, no meu ver, principalmente das empresas, né, de quem cria essas embalagens, e aqui a gente sempre vai citar, e em todas as lives que eu participo com essa pauta, o plástico sempre é o vilão. Tem alguns que não gostam, inclusive, de falar que é vilão, né? Mas a gente vê assim como uma questão dessa criação de embalagens muito perigosa, assim, né? O papel, a classe do papel, ela é praticamente 100% reciclável. É difícil hoje papel que não seja reciclável, né? E os que não são, é um número muito menor do que as embalagens plásticas, né? Então, a gente percebe, assim, que realmente os incentivos, né, eles são importantes, assim, para essa questão da categoria dos catadores, justamente para que a gente também possa, né, ter a possibilidade de investir em questões técnicas, em pesquisa, em estudo, né, que de alguma forma possa melhorar tanto a nossa gestão quanto a nossa produção, né? A gente tem aí também a questão do pagamento pela prestação de serviço, que já são 40 anos, 30, 40 anos de coleta seletiva em Porto Alegre, né, realizada pelas UTs em Porto Alegre, e a gente não recebe por isso, né? As UTs, elas sobrevivem único e exclusivamente do que conseguem comercializar, das toneladas de resíduo que conseguem comercializar, né? Isso é uma renda muito estável, porque a gente depende muito da questão do mercado, né? Principalmente do mercado internacional, né? E a questão eu fico lendo as colocações no chat aqui, me perco um pouquinho, mas tudo bem. Então, não, tudo bem, tudo bem. Então, essa questão do pagamento pela prestação de serviço, Porto Alegre é um dos municípios mais atrasados em questão disso, né? O interior quase todo aí está já sendo pago, né? Cumprindo, inclusive, com a política nacional dos resíduos sólidos, né? Isso dá uma diferença muito grande, né? Isso seria um motivador, inclusive, para essa categoria, né? Para permanecer, para a questão de investimentos, né, e para a questão da própria renda desse pessoal, que cumpre um papel de agente ambiental para o município muito importante, né, e a gente realmente seria um futuro, assim, pensando nesse reconhecimento, assim, muito importante, né. Nós somos todas, as UTs são todas, obviamente, empreendimentos, né, a gente já está usando o termo de empreendimento social, porque a gente não está ali somente pela renda, né, tem toda essa questão social, né, que é importante para nós, que é destaque para nós, tanto pela transformação dessas vidas desses trabalhadores, quanto para o desenvolvimento da comunidade, né? Então, em toda a comunidade, ou 80% dela, que vocês encontrarem uma unidade de triagem, vocês verão que ali próximo está a associação de moradores, que ali próximo está a creche para as crianças, que ali próximo está a questão habitacional, que tem toda uma movimentação e uma organização, né, que partiu dessa ferramenta social que é a UT de triagem, né, dentro dessas comunidades. Então, é muito mais do que sobreviver da separação, é muito mais do que ajudar o município, inclusive, né, nessa questão dos resíduos. É toda uma questão realmente social que a gente aplica e que a gente luta todos os dias, né? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa que eu ainda possa contribuir, né? Eu acho que era isso, gente. Não sei, eu acho que a gente vai ter algum momento aí que a gente vai poder fazer alguma troca, né? Isso, Acho que eu vou parar aqui de compartilhar, mas já tenho uma pergunta para ti. Ah, tá bom. Perguntaram como é que é o processo de venda de resíduos, se é direto para a indústria, se é algum atravessador, para quem são as instituições, empresas que vocês conseguem vender os resíduos para reciclagem? Então, hoje, o único resíduo que a gente consegue vender direto para a indústria é a sucata ferrosa, né? Todo tipo de ferro que a gente vende para Gerdau. É o único parceiro industrial que nós temos hoje,
Dos demais resíduos, todos são atravessadores, infelizmente ainda são atravessadores. A gente teria aí, inclusive, como eu citei, o vidro e o isopor, que são resíduos 100% recicláveis, né? E que, infelizmente, dentro de Porto Alegre, a gente não consegue contar, né, com empresas que façam essa reciclagem, né? E que dificulta tanto do preço, porque hoje, para vocês terem noção, o quilo do vidro, que é um quilo pesado, vale 0,5 centavos. Então, é muito trabalho aplicado para pouco valor. Né? Então, por que isso? Porque realmente tem a questão do transporte, é fora de Porto Alegre, né? A gente entende que existe uma logística grande para isso. Então, num futuro, a gente, inclusive, botou, né? A gente entregou cartas para os futuros prefeitos de Porto Alegre, né? Em nome do Fórum de Catadores, em nome do Movimento Nacional de Porto Alegre, justamente pensando num futuro aí muito mais sustentável, né? Eu tenho uma pergunta para te fazer, que tem outras aqui, mas de que forma assim que tu enxerga que o governo pode de fato fazer uma mudança para vocês receberem mais resíduos? Porque eu entendo assim, eu sei que em Porto Alegre é um pouco maior, 5% dos resíduos de Porto Alegre chegam numa cooperativa, em âmbito nacional isso é muito menor. Quais são as ferramentas, as ações que tu acha que a prefeitura poderia fazer para chegar mais resíduos até vocês e vocês conseguirem gerar mais renda, emprego, aumentar a sua quantidade de resíduos que são recicladas pela cooperativa? Então, hoje eu destaco bastante essa pergunta, porque, na verdade, não é o volume que nós precisamos, né? A gente precisa da qualidade, né? Volume a gente tem bastante, muitas. As UTs, por vezes, ficam lotadas, mas o volume nem sempre quer dizer que aquilo vai alcançar uma renda ou vai se transformar em resíduos que possam ser comercializados, né? Então, o volume, hoje, ele não necessariamente ele ajuda a UT, né, por vezes até prejudica, porque quanto mais volume, mais orgânico e rejeito a gente com certeza vai encontrar ali. Né? Então, na parte governamental, no que pode nos auxiliar no futuro, se Deus quiser, muito próximo, né, é essa questão dos investimentos mesmo, né, dos investimentos para a gente poder investir de forma técnica, né, em pesquisas, em estudos, inclusive em parceria com startups que estão aí, né, com fôlego para exatamente para isso, né? Não é o papel da UT, essa questão mais técnica de estudo e de pesquisa, mas a gente tem certeza que a gente teria parceiros ótimos aí para isso, que são as startups hoje que vêm com um fôlego diferente, né, para essa questão dos resíduos. A gente vai se programando para terminar pelo umas 8h30, então a gente ainda tem uns 12 minutos aí de compartilhamento. Quem quiser ir fazendo perguntas pode ir fazendo. Teve uma pergunta aqui mais no início sobre de quem que é a responsabilidade sobre a logística reversa, né? E, de fato, o responsável por fazer ela acontecer é o fabricante e importador. São eles quem têm que buscar os meios de operacionalizar uma logística reversa. Mas a política nacional ela traz a corresponsabilidade, né? Então, não adianta, por exemplo, o exemplo da Três Corações, não adianta ter um display de coleta em um supermercado das cápsulas e nenhum consumidor levar lá de volta. Então, a responsabilidade é do fabricante, mas toda a cadeia tem sua corresponsabilidade e seu papel para a gente conseguir aumentar a taxa de reciclagem, né? Então, claro, uns têm mais responsabilidade que outros, uns precisam investir, outros precisam educar, outros precisam fiscalizar, outros precisam ir lá e devolver, né, suas embalagens pós-consumo. Mandei aqui já o link, tá, do vídeo, então tá aqui do YouTube. E, Paula, queria te perguntar com relação às embalagens mais complexas, assim, por exemplo, a gente costuma visitar bastante as cooperativas e é assustador quando a gente chega na parte de rejeito e a gente vê que aquele resíduo, ele é prioritariamente plásticos. Agora, por exemplo, na onda do álcool, a gente vai no rejeito da cooperativa e tem as embalagens plásticas de álcool, tu vai lá e tem uma embalagem PET laranja, Quais são as embalagens mais críticas e por que que hoje não tem reciclagem, assim? Então, a gente tem hoje dois resíduos que realmente, para nós, é preocupante, assim, né? E que a gente, por várias vezes, tentou inserir no mercado, né, de comercialização, mas realmente
não conseguiu, um pouco porque o mercado é difícil em Porto Alegre, são produtos que em São Paulo, Rio, né, são resíduos que em São Paulo, Rio tem procura certa, mas Porto Alegre é um pouco mais complicado, que a gente tem aí o BOPP, né, e o ABS. Então, são 2 resíduos hoje para nós muito complicado. Tem alguns, só para exemplificar, então, de repente, o BOPP, né, é um pacote de salgadinho, pacote de massa, né, alguns pacotes de chocolate, né, então, tudo, a gente, inclusive, para mostrar para as pessoas que não necessariamente conhecem os resíduos, a gente fala que é o produto estralador, né, então, tudo que estrala para nós é uma preocupação. Né? Então, não generalizando todos, né? Porque alguns ainda têm salvação, mas na sua maioria, esses sim são preocupantes. O BOPP, inclusive, ele tomou conta do mercado, né, de consumo, é uma coisa absurda, assim, porque ele está em todo lugar, né? E justamente porque é um produto que o fabricante ele usa para chamar a atenção do consumidor, né? Para uma questão de consumo mesmo. Então, não existe ali apesar de ter o ciclo da reciclagem, né, e tudo, aqui no município ainda é um resíduo bastante preocupante. O ABS em si, ele caiu bastante a sua produção, né, mas ainda existe, né, e o ABS, para exemplificar, é o fundo de televisão, são alguns produtos de computador, teclado, mouse, né, são esses resíduos assim que tu quebra e parece um ferro, né, de tão duro. Então, esse também é um resíduo bastante preocupante que em Porto Alegre não tem compra. Mas São Paulo e Rio, Paraná, esses lugares já tem uma procura maior, assim. Né? Depois teria outros... Pode falar. Depois teria, assim, o isopor, por exemplo, né? Assim, tem alguns modelos de isopor. O isopor que hoje é 100% reciclável é o isopor em bloco. Né? Todo aquele isopor que vem televisão, que vem rádio, que vem, né, que enrola aqueles produtos eletroeletrônicos, esse é o isopor ideal. Né? Esse é 100% reciclado. Esse isopor, o fabricante ele não faz nada, ele simplesmente tira o ar desse isopor e transforma em isopor novamente. Então, é 100% reciclável. Porém, nós temos outros isopores no mercado, né, que não são reciclados, que é aquele isopor da carne, que tem aquele cheio de furinho, que é o isopor aquele que vem presunto, queijo, né? E agora estão criando até outros modelos, né? Que eu não sei muito bem dizer como é que é o nome daquele resíduo, mas que é bastante preocupante e vem muito na UT, muito, porque é muito consumido, né? Principalmente nos bairros onde a gente recebe, né? E outras UTs também, os bairros onde fica a UT, que são bairros mais nobres, por exemplo, é onde mais vem, porque lá tem aqueles mercados que obviamente se preocupam mais com a questão de visibilidade para poder realizar a venda, né? Então, são as UTs que mais sofrem com isso. Nós, a UT Vila Pinto, a gente recebe bairros mais do nosso território ali, da nossa zona, né? Então, é um bairro que tem uma classe média e classe média baixa. Então, não tem, é bem curioso, assim, sabe? A questão do território das UTs, ele reflete na questão do tipo de resíduo que chega para nós. Então, a UT Vila Pinto, ela sofre um pouco menos com isso, pela questão do seu território onde ela está. Eu até vou fazer uma conexão, assim, por exemplo, o BOPP, que é esse laminado, ele está dominando o mercado porque ele aumenta a validade do alimento, às vezes em 6 meses, 1 ano. Então, quem produz alguma coisa no Sul pode comercializar em Manaus, que ele ainda vai chegar com 1 ano de validade. Então, eu acredito que é um produto que não vai sair do mercado. Só que daí, quando tu puxa o fabricante para se responsabilizar por essa embalagem, se ele não consegue uma alternativa para ela, ele vai ter que ir atrás de uma alternativa para reciclagem, né? Então, bom, tu não consegue fazer um redesign, tu não consegue mudar, porque, de fato, isso revolucionou o ramo de alimentação. Mas, então, tu tem que ir atrás de uma alternativa para a reciclagem desse material. Porque o problema do isopor, né? Ele é alumínio com plástico junto. Então, quem recicla plástico não quer, porque vai prejudicar todo o processo de reciclagem. Então, igual aconteceu com a Tetra Pak muitos anos atrás, né? As Tetra Paks, quando entraram no mercado, elas não eram recicladas e houve uma pressão tamanha que a Tetra Pak encontrou opções de reciclagem para fazer telha, para fazer, enfim, N outros resíduos com um processo específico para reciclar. Não estou dizendo que é bom, que é ruim, mas sabendo que esse produto tem uma vantagem
para alimentação que não vai sair do mercado, então vamos pensar como reciclar, né? Então, até a contextualização com o lixo zero é bom. Primeiro passo, né? Não gerar. Então, quanto menos embalagens possíveis precisar ter, melhor. Mas, ok, eu vou gerar, então primeiro repensar se não pode ser um outro material. Por exemplo, aquelas bandejinhas, às vezes, de morango, de ovos, aquilo é uma mistura de plástico que também não tem depois mercado. Então, para que fazer se outros materiais dariam a mesma característica, né, que aquela embalagem precisa? Então, tu faz o redesign, tu repensa o que está compondo o teu material. E depois, bom, aquilo vai ser descartado. Então, se não tem uma alternativa de reciclagem, tem que passar a existir. E muitas vezes só acontece com investimento, né? Às vezes, o vidro, por exemplo, em Manaus não é reciclado porque não tem viabilidade econômica. Então, uma empresa que entrega material de vidro tem que pagar a logística para tornar viável. Toda a questão da logística reversa, que quando ela traz o fabricante, o importador, o varejista, como responsáveis, é fazer, olha, alguém vai ter que fazer esse caminho dar certo. Então, nem que a gente pode destacar também aí agora a moda. A gente costuma dizer aqui na UT que é moda, né? Que são essas garrafas agora as coloridas, né? A gente não está entendendo isso aí de verdade, porque é marrom, é verde, é azul, é tudo que é cor, né? Então, as pessoas não têm ideia do que isso é, do que é o processo disso dentro da reciclagem, né? Porque imagina o próprio reciclador, quando chega lá na última parte que ele vai reciclar, ele não consegue nem cruzar esses resíduos, né? Então, é muito complicado. Então, realmente, assim, para quem gera essas embalagens, é que a responsabilidade, com certeza, tem que ser maior. Até para a gente ir se encaminhando para encerrar, claro que a gente sempre fica disponível, né, para seguir conversando. Então, tem o grupo do Instagram do CEA Vila Pinto. Quer falar, Paula, como é que é? Ele é CEA Vila Pinto, né? É CEA @Vila Pinto. Opa, desculpa, CEA Bom Jesus @Vila Pinto. Jesus. Isso. Então, tem como encontrar no Instagram, tem como visitar a cooperativa e conhecer a realidade. Então, quem quiser também seguindo o papo, a Arco também está aberta, pode mandar direct. A gente também gera bastante conteúdo lá. E eu não sei se tem alguém da Semana Lixo Zero quer fazer um fechamento, convidar para as próximas atividades. A Nicole, Mobila, a Ana, dou-lhe uma. Bom, então eu vou fazer o fechamento, mas a Semana Lixo Zero, ela foi do dia 23 de outubro até dia 1º de novembro, então ainda tem um monte de ações, e especificamente sobre logística reversa, ainda tem mais 2 ações previstas, uma para discutir mais, assim, do projeto de lei que está sendo votado aqui em Porto Alegre, que, como a Paula mesma falou, é um projeto que visa regulamentar como é que a logística reversa vai acontecer na cidade, e o nome e o conceito de cooperativa não foi incluído como uma ferramenta, como um meio, como um ente dentro desse elo que pode operacionalizar esse meio. Então, e vários outros pontos, assim, que esse projeto de lei precisa ser melhorado. Então, existe um grupo de estudo dentro do Lixo Zero extremamente competente, trabalhando para melhorar. Então, vai ter um webinar especificamente para falar do projeto de lei. E foram 100 ações inscritas em toda a Semana Lixo Zero. Então, tem desde ações de compostagem, de reciclagem, teve já visita na Ascat, que é uma cooperativa mais da Zona Sul. Enfim, dá para entrar no site da Semana Lixo Zero, ver toda a programação prevista até dia 1º. É tudo gratuito, algumas online, algumas presenciais. Então, tem aí um banquete de ações. Agradeço a todos os voluntários, organizadores da Semana Lixo Zero. A gente está aqui hoje fazendo essa conversa para isso. E pessoas aí incansáveis que estão trabalhando para isso acontecer, mesmo em um momento de pandemia, que a gente não está tendo aí a chance de estarmos juntos. E agradecer também a participação de todo mundo que está aqui. Então, acho que isso é muito, muito, muito importante para a gente conseguir, de fato, melhorar todas as contribuições aqui do lado também. Peço desculpas se alguma eu não consegui responder, mas podem também contatar depois. E acho que esse movimento, como a gente está fazendo hoje, ele é imprescindível para, de fato, a gente conseguir mudar as coisas, né? A gente se informar, a gente
conseguir se empoderar e ir mudando tanto pelos cidadãos quanto pelas empresas que a gente trabalha e conseguindo levar essas informações adiante. E agradecer, claro, a Paula e todo o trabalho que vocês fazem. Então, a gente conhece já a Cooperativa Vila Pinto há 2 anos e, inclusive, a gente convidou a Paula pelo trabalho excelente que eles fazem, sabe? É um trabalho de qualidade, de responsabilidade. Eles conhecem muito sobre o tema. A gente aprende toda vez que a gente vai lá. Então, queria muito agradecer a Paula por ter vindo, compartilhar. E não sei, se quiser fazer alguma mensagem final, daí a gente já vai encerrando também. Quero agradecer, né, Natália, pela oportunidade aqui, como eu falei, a visibilidade para a categoria, ela está sendo muito importante, né, então o pessoal está se sensibilizando muito, assim, vendo a realidade, da possibilidade de conhecer, né, a gente está criando um programa já, um projeto que a gente está criando para fazer tour nas UTs virtualmente, que eu acho que é importante as pessoas realmente conhecerem, né, visualizarem como é que é feito isso, né, e a importância dessas UTs para a cidade, assim, né, tanto para a questão da sustentável, quanto para a questão social que ela implica dentro do município. Então, eu quero agradecer por mais essa oportunidade, vou estar agora dia 29, novamente num programa da Semana Lixo Zero, junto com a Silva, do Poa Inquieta, né, que também está sendo um grupo muito importante para nós, porque ali tem pessoas de vários níveis sociais, de várias formações, né, tem sido um grupo muito importante, assim, para troca, para conhecimento, ali a gente tem pessoas técnicas, então tem sido um grupo que agora há pouco lançou a carta, né, para os prefeitos, né, para os futuros prefeitos de Porto Alegre, que está sendo muito importante, que é um movimento que nunca houve na cidade, então a gente realmente está muito otimista, assim, com essa possibilidade desse grupo importante. Tem muita coisa a melhorar em questão da educação ambiental, da sustentabilidade, da rentabilidade desses trabalhadores, né, mas a gente vê aí um futuro próspero, um futuro com encaminhamentos importantes para nós. Muito obrigada. Um último convite, que nessa quarta também a gente vai fazer um outro webinar sobre gestão de resíduos para estabelecimentos, principalmente bares e restaurantes. Então, vai ser esse contexto dentro de serviços, digamos assim, e a gente vai ter a participação da Ciclo Consultoria, que é uma empresa que trabalha dentro de restaurante para conseguir evitar desperdícios e fazer com que restaurantes e estabelecimentos gerem menos lixo. Então, também a gente está toda a divulgação lá no Instagram. E mais uma vez, gente, muito obrigada. Uma boa noite para todos. A Ana está botando aqui o link para os próximos eventos sobre lixo zero, então quem quiser já pode fazer a inscrição aí. Então tá bem, gente, eu vou parar aqui. Paulo, quer falar? Não, só agradecer pela generosidade do tempo de vocês.